Então, o que eu estava dizendo antes da internet canadense falhar, eu já te mando o link de novo aí, Paulo, assim que voltar aqui no computador, porque eu não estava com o link no celular. Mas o que eu estava dizendo é, a gente estava, antes desse nosso intervalo infinito, a gente estava estudando o livro de João e a gente vai voltar lá a ler juntos o livro de João. Então, eu vou hoje fazer uma retomada, assim, lembrar algumas coisas que a gente já falou do livro de João, mas, ao mesmo tempo, eu queria conectar... There you go. Seu áudio. Ao mesmo tempo, eu queria conectar, muito bem, obrigado, Fernando. Queria conectar as coisas que a gente, as coisas que vocês aprenderam e ouviram aí no último sábado, com aquilo que a gente vai estudar em João e observar em João. Então, eu queria tentar fazer algo que não é fácil, né? Ainda mais que eu assisti a aula que vocês tiveram no sábado, e que aula, uau! Né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante aquele momento, não só de ensino, mas acho que também de ministração do Espírito para a igreja. Então, espero que vocês tenham tido grande benefício desse tempo no sábado passado aí, e que aquilo que foi compartilhado com vocês não seja meramente um conhecimento que vocês adquiriram e que vai ficar guardado lá atrás, mas algo que se torne ativo no dia a dia de vocês, que alimente a esperança no coração de vocês, pelo dia do Senhor, pela vinda do Senhor, né? Então, eu quero... Não sei, alguém quer comentar alguma coisa sobre o sábado, assim, o que foi mais da hora, assim, o que foi a parte mais top para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Difícil. Escolher uma coisa só. Foi muito legal. Eu particularmente gostei bastante. Escolhe duas. Oi? Escolhe duas, então, se uma é difícil. Duas. Acho que em termos de conhecimento, assim, porque foi rápido, né? O nosso tempo também não era tão longo para ele poder, acho que, abordar tudo que ele realmente sabe, mas de todas as conferências que eu já participei da CTF, em termos de aprendizado, essa foi a que mais me marcou, assim, de ver o quanto Deus ele tem planejado esse plano, né, nessa questão de nos fazer voltar para Ele, do nosso lugar de origem, um lugar que a gente, na verdade, realmente pertence desde o início da Bíblia. Acho que quando você começa a estudar, você vê que Apocalipse não é um livro à parte de tudo aquilo que Deus tem feito desde o começo, mas, na verdade, já está tudo correlacionado. Então, isso, né, apesar de aqui, nas aulas que a gente tem tido, você já ter abordado bastante esse assunto, né, ver isso de uma forma mais ampla, que ele pegou todos os versículos assim mais chaves, realmente me chocou um pouco, né, de ver aquele negócio, eu só acredito vendo, eu não acredito. É isso. Eu gostei bastante também dessa parte do projeto, quando ele explicou a questão do projeto dele lá onde ele mora. Legal. Muito bom, obrigado, Fer, por compartilhar. Mais alguém quer comentar? Ô, Vitor, a gente não falou, mas, na verdade, assim, o feedback da igreja, a primeira instância, cara, todo mundo achou que ia ser chato pra caramba, pra te falar a verdade. Porque a gente tirar um tempo, e eu coloquei assim, conferência, treinamento, porque, na verdade, era mais um treinamento do que uma conferência em si. E, cara, eu achei que o teu irmão, ele foi, assim, ficou, talvez, super à vontade e fluiu de uma forma muito boa. Então, a galera gostou, cara, foi muito bom. Aquilo que a Fernanda falou agora. O pessoal realmente gostou, fizeram bastante anotações, bastante coisas. Muito 10. O Lucas está colocando aí no chat que ele não precisa nem comentar, porque eu já sei o comentário dele. E
o que eu espero do fim, assim, né, desse momento que vocês tiveram de ensino e aprendizado é que, de fato, não haja mais dúvida sobre o plano de Israel e que de fato, qualquer resquício de teologia da substituição, de que Deus já acabou com Israel, de que não tem planos nenhum para Israel, que isso realmente nem faça mais parte do pensamento teológico de vocês ou do conhecimento de vocês do que é o plano de redenção e do que é o evangelho, né? Eu acho que uma das coisas mais marcantes desse ensino do meu irmão, assim, de ter assistido daqui, para mim foi essa questão de ter uma compreensão do que é o evangelho que nos vem sendo pregado desde Gênesis 3 e não a partir de Mateus 1. Né? Então, Mateus 1, desconectado de Gênesis 3 e do que, como a Fernanda falou, né, ao decorrer das escrituras inteiras, o que cada parte, né, complementa nesse plano de redenção. Então, sem olhar para tudo isso, é como se fosse um evangelho quebrado, um evangelho que não fecha, né, que não se encaixa. E o grande objetivo de vocês, acho que antes da internet cair, nesse ponto que eu queria chegar, o grande objetivo de vocês, quando a gente começou a estudar juntos e tal, vocês queriam que a gente estudasse escatologia. E normalmente, quando se fala, vamos estudar escatologia, eu até fiz essa pergunta na época, a maioria de vocês queria começar pelo livro de Apocalipse, né? E não sei se vocês lembram dessa resposta, né? Não, a gente tem que ler, a gente quer estudar escatologia, então a gente tem que ler Apocalipse. E aí a gente decidiu começar por onde? Começar por Gênesis, né? Para entender de fato que o que a gente vai ler e aprender no livro de Apocalipse, ele começou em Gênesis, não é uma história desconectada. Né? Então, isso é muito importante vocês guardarem em mente e eu lembro do meu irmão falar inúmeras vezes assim que o desejo do coração dele, e eu creio que esse é o desejo do coração de Deus para nós, é nos conectar com essa história, nos ligar a essa história, porque só assim a gente vai colocar tudo na nossa vida, alinhar tudo na nossa vida para esse sentido, com esse objetivo de chegar o dia do Senhor. Então, quando a gente olha para o livro de Apocalipse, quem foi que escreveu o livro de Apocalipse? É incrível que o livro de Apocalipse foi escrito por João. E por que é incrível que o livro de Apocalipse foi escrito por João? Por diversos motivos que a gente vai trabalhar juntos. Então, recapitulando algumas coisas do livro de João, porque quando a gente começou a estudar João, minha proposta para vocês se a gente quer estudar Apocalipse, a gente precisa, escatologia essencial, legal. Se a gente quer estudar Apocalipse, a gente precisa também saber quem é esse apóstolo a quem Jesus apareceu glorificado. Quem é esse que teve a visão do nosso Senhor glorificado? Por que ele foi o escolhido para ter essa visão do nosso Senhor? Por que ele foi escolhido para ter essa revelação que é tão impactante e tão incrível, né? Então, algumas coisas para a gente relembrar a respeito do Evangelho de João. Ele foi o último dos 4 evangelhos a ser escrito, tá? Então, quando a gente fala evangelho, agora estou falando com letra maiúscula, não evangelho total, não evangelho do reino, né? Estou falando o que a igreja chama de evangelhos, 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quando a gente olha para o evangelho ou para o livro de João, ele foi o último dos 4 a ter sido escrito. Isso é uma característica relevante. Agora, outra questão relevante, que a tradição diz que ele foi, inclusive, escrito depois do Apocalipse. Então, João escreveu o Evangelho, escreveu o livro de João, até mesmo depois dele ter tido esse encontro com o Senhor na ilha de Patmos.
depois dele ter visto o Senhor glorificado na ilha de Patmos. E aí ele relatou o Evangelho de João. E por que que isso faz sentido? E eu vou chegar nisso com vocês, assim, não tem como a gente ter, e parece que é um carinho de João especial com a gente, e consequentemente um carinho especial do Espírito Santo com a gente, de colocar propositalmente o Evangelho de João para a gente ler e conhecer quem é Jesus antes da gente chegar na revelação de Apocalipse. Porque sem esse conhecimento íntimo que João vai demonstrar que ele tinha do Senhor, não tem como a gente ver quem é o Senhor glorificado. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sem a gente ter uma caminhada de amizade, João, o discípulo que era amado, lembra? Essa é a assinatura de João, o discípulo amado. Ele não fala o discípulo que amava Jesus. Ele não fala o que era, né, o mais chegado de Jesus. Não, ele fala ele era o discípulo que Jesus amava. Então, foi para esse discípulo que Jesus apareceu na ilha de Patmos. Né? O livro de João foi escrito, inclusive, depois das cartas de João. Então, pela tradição, é conhecido que as cartas de João teriam sido os primeiros livros de João. Né? João escreveu 5 livros, então, tá? O Evangelho de João, as 3 cartas de João e o livro do Apocalipse. Então, pela tradição, as 3 cartas, o Apocalipse e depois o Evangelho de João. Eu acho que quando a gente começou a estudar João, eu falei superficialmente, eu não vou entrar profundamente nisso mesmo. A gente tem quatro livros na Bíblia que são conhecidos como 4 evangelhos, e talvez a gente se pergunte por que 4 evangelhos? Bom, porque o Senhor quer dar 4 mensagens diferentes sobre o mesmo assunto para diferentes grupos de pessoas, vamos dizer assim. É engraçado que assim tem um ensino muito aprofundado sobre isso do Mike Bickle, do IHOP em Kansas City. Se vocês, quem lê em inglês, pode acessar no site dele. É bem aprofundado, é bem interessante. São mais de 26 aulas de 2 horas sobre os evangelhos e sobre a vida de Jesus. E quando ele explica o motivo, né, um dos motivos, ou uma não é nem dos motivos, mas uma das peculiaridades de haverem 4 evangelhos, ele faz uma sobreposição, por exemplo, com os 4 seres viventes ao redor do trono de Deus. Quem se lembra quais são, ou quais, vamos dizer, quais são os rostos, ou quais são as faces dos 4 seres viventes que estão em volta do trono do Senhor? O primeiro tinha um rosto de... Alguém vai pôr no chat aí, ou pode abrir o microfone para falar. Tiago, desculpa, só agora que eu vi o seu... Fernanda, vai, o quadrangular. Leão, touro, homem e águia. Leão, touro, homem e águia, muito bem. Paulo, coloquei o link aí, 7 minutos e 20, tá? Então, leão, Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, o leão da tribo de Judá. Ele começa dizendo, essa é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Mateus apresenta quem é o rei dos judeus para os judeus. O leão da tribo de Judá. Marcos, segundo ser vivente, rosto de boi, o rosto de touro que o Lucas falou. Marcos é o evangelho que apresenta Jesus como servo do Senhor. Lucas, terceiro ser vivente, tem o rosto de homem. Lucas apresenta Jesus como filho do homem, a humanidade de Jesus. E João, o rosto de águia, do último ser vivente, ele revela para todos Jesus, filho de Deus. A águia é o pássaro que sobrevoa acima de todos os outros. E ele mostra para nós Jesus, o Filho de Deus. Essa é a face que João quer revelar para nós.
E aí, então, eu estava refletindo um pouco sobre como que a gente ia retomar essa leitura do livro de João. E aí eu tive o seguinte pensamento, assim, e estava em espírito de oração e agradeci o Espírito Santo por ter falado isso no meu coração, assim. Então, quero ler para vocês o que eu escrevi aqui. Eu nem sei se faz sentido o que eu escrevi, porque foi um pouquinho antes da gente começar o nosso encontro e eu não reli. Então, quero ler para vocês. Eu coloquei assim: antes de abrirmos o livro da revelação de Jesus, ou seja, o livro do Apocalipse, precisamos ter o coração de João, o coração que foi transformado de filho do trovão, naturalmente, na carne, né? No livro de Marcos, se eu não me engano, Jesus fala para João e Tiago: vocês, filhos de Zebedeu, vocês são filhos de trovão, né? Então, termos esse espírito transformado, esse nosso coração transformado de filho do trovão na carne para filho do trovão no espírito, como Mike Bickle explica e ensina nesses estudos dele. Aquele que então, João, aquele que ouviu a voz de muitas águas no livro de Apocalipse. Então não adianta a gente abordar o livro do Apocalipse apenas pelo aspecto intelectual, de abrir o livro e tentar compreender os eventos e o que vai acontecer e colocar linha do tempo e gráficos, só focando no conhecimento teológico, histórico, se a gente não tiver o coração voltado para conhecer os segredos daquele de quem o livro diz respeito. Se a gente não tiver o nosso coração como o de João, aquele que escolheu reclinar no peito do mestre, ele ouvia as batidas do coração de Jesus. Se a gente não tiver esse mesmo desejo, não adianta a gente abrir o livro do Apocalipse, que a gente não vai ter revelação sobre quem o livro diz respeito. Se nós não vivermos reclinados no peito daquele que revela os mistérios, nós não teremos entendimento. Apocalipse não é um livro sobre eventos, sobre o anticristo, mas é essencialmente a revelação de Jesus Cristo. Nós estamos ansiando o mesmo tanto que João ansiava para ver o Senhor? Somente quando nosso coração arder de amor e saudade por Jesus, nós teremos acesso à revelação de Jesus Cristo, como teve seu amigo João. Então, eu queria que o Paulo colocasse essa música aí que eu compartilhei com ele o link, para a gente refletir um pouco sobre esse coração de João. Eu quero que vocês tentem imaginar João, o discípulo que Jesus conheceu quando ele tinha seus 20 e poucos anos. Agora, 70 anos mais tarde, mais ou menos, na ilha de Patmos, um senhorzinho de idade, e o coração dele ardia de expectativa em reencontrar o seu Senhor. Então, imaginem essa cena, que é nesse momento que Jesus se revela para ele. Então, enquanto vocês têm isso na cabeça, eu queria que vocês prestassem atenção na letra dessa música e refletissem um pouco sobre isso. Ô, Vitor, tenta soltar daí, então. Se o áudio não está saindo aqui, tenta soltar daí direto. Ok. Deixa eu compartilhar aqui, então. Você precisa liberar para eu compartilhar. Muito bom.
Don't. There on the earth, my Lord, I did see, fell at his feet as though dead, trembling in glory. I've been yearning for years now, yearning to be here till my friend begins in my memory of Galilee. Oh, I've missed him so. More than words can say just how much I hate to see my friend again. There on the island, I saw his face burning like the sun, his voice like a torrent of water, his feet like burnished bronze. In those hands, one star, now holding 7 stars, and the keys to death and hell, a conqueror's reward. In his eyes were flames, in his mouth a double sword. One I knew as Savior, I now beheld his Lord. Oh, I missed him so. Oh, I missed him so. More than words can say just how much I hate to see my friend again. Oh, I missed him so. Oh, I missed him so. More than words can say just how much I hate to see my friend again. And I am homesick, lovesick, this paradox in me. It's better when you're here, you said. It's better if you leave. Maybe this is what you meant back then, knowing what it do to me. I am haunted by the memories of those days in Galilee. And I am homesick, lovesick, this paradox in me. It's better when you're here, you said. It's better if you leave. Maybe this is what you meant back then, knowing what it do with me. I am haunted by the memories of my friend from Galilee. Oh, I missed you so. Oh, I missed you so. More than words can say just how much I hate to see my friend again. How I miss you so.
how I miss you so. More than words can say just how much I hate to see your face again. Jesus, quero orar, Senhor, para que essa música, e não só essa música, mas a partir do momento que nós abrirmos o livro de João para lermos aquilo que João falou sobre você, que você aqueça no nosso peito esse mesmo desejo ardente de encontrar com você. Você aqueça no nosso peito essa mesma paixão pelo dia em que nós vamos olhar no seu rosto e encontrar com você, Jesus. Que tudo na nossa vida seja olhando para esse dia, desejando ardentemente a sua vinda, Jesus. Livra-nos, Senhor, de estudarmos a Tua palavra só pelo intelecto, pelo conhecimento teológico, para a gente ter orgulho de termos a teologia correta. Livra-nos disso, mas nos leva a uma leitura apaixonada da Tua palavra, Senhor. Nos leva a vivermos apaixonados pela Tua palavra, Senhor. Nos leva a Te amar de todo o nosso coração e de toda a nossa força, com toda a nossa força e de toda a nossa alma, Senhor. Amém. Levanta-nos, Senhor, para sermos parte dessa geração que você vai derramar o Teu Espírito, essa geração que vai Te amar de todo o coração, porque isso não parte do coração humano, mas vem do Espírito em nós. Eu oro, Senhor, para que cada um aqui seja aquecido por esse fogo que há nos teus olhos, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Essa música é de chorar. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar aí ou se ficou quebrando muito, mas o link tá aí. Assistam depois, vai ministrar bastante ao coração de vocês, tenho certeza disso. Mas então, retomando aqui, é com essa paixão pelo Senhor, é com esse desejo, né? Pensa bem, gente, João passou aí da morte de Jesus e ascensão, ressurreição e ascensão de Jesus até esse encontro na Ilha de Patmos. Quantos anos? Quantos anos? Então, quantos anos desejando encontrar o Senhor? Então, eu oro de fato para que esse seja o desejo do nosso coração ao abrirmos a Bíblia. E por que é importante, então, a gente olhar para o livro de João antes mesmo da gente chegar lá em Apocalipse, né? Eu lembro que uma das coisas que eu comentei com vocês também é que João, então, os outros evangelhos, cada evangelho teria uma agenda distinta, né? Aquilo que eu estava comentando, de que forma tratam sobre a pessoa de Jesus, o que revelam sobre Jesus, qual o objetivo daquele relato e um público específico, né? Mas apenas o Evangelho de João deixa isso explícito, assim, ele não deixa a mera interpretação do homem, ele deixa explícito para que ele escreveu aquele relato. Então, quando a gente vai para João 20:31, ele fala que existiam muitas outras coisas para relatar, outros feitos de Jesus que ele poderia contar e que não caberiam em todos os livros, né, da Terra, mas que aqueles relatos estavam ali para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E, gente, quando a gente lê o Cristo,
Vamos lembrar que o Cristo é a palavra no grego para que palavra? Mashiach. Muito bem, Mashiach, ou seja, Messias. Muito bem, Tiago, ungido. Mas se a gente falar ungido, talvez a gente ainda... esse termo ungido está tão distorcido, né, nos nossos dias que talvez a gente não dê o peso da palavra Messias. Então, gente, quando a gente fala Jesus Cristo, Cristo não é o nome do meio de Jesus, tá? Não é igual eu que sou Vitor Hugo e ele é Jesus Cristo. Não. Né? Quando a gente fala Jesus Cristo, é Jesus o Messias. E qual, então, é o grande objetivo do Evangelho de João? Ele deixa claro, para que possais crer que ele é o Messias, o Filho de Deus. Nas cartas de João, a gente vai ver depois, quando ele fala que o espírito do anticristo não confessa Jesus, ele não está querendo dizer não confessa Jesus como você confessaria sua mãe, seu pai, seu amigo. Que eu confesso que a Stephanie existe, ela está aqui do meu lado. O que João está querendo dizer é que o espírito do anticristo é aquele que não confessa que Jesus é o Messias. E dizer que Jesus é o Messias, se ele é o Messias de quem? E aí a gente vai entrar nos assuntos aí que meu irmão abordou, que já não deveriam mais ser polêmicos. Mas, enfim, eu peguei uma citação aqui de um livro que vai sair, tomara que saia esse ano mesmo, acho que vai sair esse ano, é um livro que eu traduzi, o volume 1, e meu irmão traduziu o volume 2, um livro do Samuel Whitfield. Filho do Homem, o Evangelho de Daniel 7. Olha o que ele diz em um dos capítulos do livro dele. O Samuel fala assim: o apóstolo João ensinou que o espírito do anticristo é a tentativa de redefinir ou rejeitar a identidade bíblica de Jesus. Isso tem acontecido ao longo da história, mas à medida que nos aproximamos do tempo do anticristo, ou seja, o tempo no que o anticristo vai se manifestar, a identidade de Jesus será confrontada e atacada como nunca antes na história da humanidade. Os relatos de João vão mostrar como Jesus foi atacado na identidade dele, e todas as vezes que ele retrucou ou que ele respondeu, demonstrando que ele era Deus encarnado, que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido, o Rei de Israel. Então a gente pode ver isso em essa citação do Samuel é baseada então nas cartas de João, 1 João 2, 22, eu vou colocar aqui para vocês, né, que quando ele fala que o espírito do engano, o espírito do anticristo, vou colocar as citações aqui para vocês. Muito bem. Então, como eu falei nessa aula de retomada, eu queria conectar o relato de João e como o Evangelho de João demonstra a esperança da promessa da aliança eterna, que é o assunto que o meu irmão abordou aí com vocês sábado passado. Então ainda tem 10 minutos, dá para prosseguir com bastante coisa. Então já vimos que nas primeiras palavras de João, quando você abre lá, João 1:1 fala o quê? Quem é Jesus em João 1:1? A gente deu título lá, a gente criou um título para a nossa Bíblia. Verbo? Sim, mas a gente lembra que a gente tinha criado um título nosso para essa parte aí? A gente colocou que em João 1, de 1 a 3, a gente colocou o seguinte subtítulo: Jesus é o Deus de Gênesis. Criador. Muito bem. Então, Jesus é o Deus de Gênesis 1:1. E como a gente sabe disso? Pelo simples fato que, primeiro, é mera coincidência que João começa com as palavras no princípio, Gênesis 1:1. Quando você vai lá, começa como? No princípio. No princípio criou Deus
os céus e a terra. João 1:1 diz: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Jesus é o Deus Criador. Ele estava na criação, junto com o Pai, junto com o Espírito. E os relatos de Gênesis são claros em relação a isso. E por que o Samuel Whitfield fala que nesses últimos tempos, no tempo da manifestação do anticristo, nunca antes na história a identidade de Jesus ia ser tão atacada? Porque existem, presta atenção no que eu vou dizer, pode parecer absurdo, existe no meio evangélico e no meio cristão pessoas que, teoricamente, são cristãs, creem em Jesus, mas porém negam a divindade de Jesus. E quando a gente nega o fato de que Jesus é o Deus criador de todas as coisas, que ele estava no princípio com o Pai e ele criou com o Pai todas as coisas, quando a gente nega isso, a gente está negando um aspecto importante da identidade de Jesus. Então, a gente vê em Gênesis 1, em João 1:1, que Jesus é o Deus Criador. Agora veja isso, o batismo de João não João apóstolo, né? O batismo de João, primo de Jesus, né? João Batista. Era para que Jesus fosse... Veja o que diz o versículo 31. Eu não conhecia, é João dizendo, João Batista, mas para que ele fosse manifestado a... Solta o áudio aí, alguém fala comigo. Por que João batizou? Para que Jesus fosse manifestado a quem? A Israel. A Israel, muito bem. Ora, o que João está dizendo? João está dizendo que se a gente for em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 3, versículo 1, diz: enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem é o mensageiro que vai preparar o caminho diante de mim? É o Senhor falando, gente. O Senhor está falando, enviarei o mensageiro e quando eu falo Senhor, estou falando quem? Jeová, certo? É o Senhor falando, enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De quem ele está falando? João Batista. Ok. Há uma geração de João Batista sendo levantada, pessoal, que vai preparar o caminho da volta de Jesus. Preparará o caminho diante de mim. Ele está falando na primeira pessoa. De mim, do Senhor. E de repente, o Senhor, aqui não é o Senhor Jeová que ele está falando, mas o Senhor é Adonai, ou Adon, como que é aí, Lucas, a pronúncia? O Senhor, acho que é Adon. Adonai. Adonai. Que preparará, de repente, o Senhor, Adonai, a quem buscais. Agora, olha o que ele vai falar, o mensageiro da aliança. A quem desejais? Que aliança que o Senhor está dizendo em Malaquias? A aliança eterna, aquela que vocês aprenderam sábado, que começa lá com Abraão, mas que tem a origem em Gênesis e que vai e atravessa todos os profetas, passa
por Davi, atravessa todos os profetas até chegar na vinda de Jesus. Essa é a aliança que Malaquias está falando. O mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo, e ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Gente, sabe o que é o incrível? Qual é a palavra no original aí? Eu não sei se o Lucas está com alguma coisa no hebraico aí. Em Malaquias 3, quando ele fala o mensageiro da aliança, qual é a palavra para mensageiro aí? Alguém sabe? Na minha tá anjo. Muito bem, o anjo da aliança. Sabe quem é o anjo da aliança, gente? É o anjo do Senhor que apareceu para Abraão e firmou a aliança com Abraão em Gênesis 15. Esse é o anjo da aliança. É ele que vem, é esse que João está dizendo, eu batizo para revelar para Israel. O relato de João segue e tem aquela história de Natanael, a gente conversou um pouco sobre isso. Mas veja, eu estou fazendo essa recapitulação para conectar isso com aquilo que vocês aprenderam sábado. E Natanael fala o quê para Jesus? Vocês lembram da história? Jesus fala para Natanael o quê? Esse é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Natanael fala para ele, de onde você me conhece, Senhor? E ele fala, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. E o que Natanael fala para ele? Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus. Natanael parou por aí? Qual é a próxima frase que Natanael fala? O Messias. Está traduzido como Messias aí? Como tá aqui? Sim. Aquele que estávamos esperando. Não, é versículo 49. Pera que você me confundiu agora. Versículo 49 de João 1. Você é o Filho de Deus. Aí ele tem uma segunda frase. Qual Rei é, de Gabi? Israel. Gabi estava falando. É isso aí. O rei de Israel. Uau! O que Natanael está dizendo, gente? Ele está dizendo, você é aquele de 2 Samuel 7. O descendente de Davi, o rei de Israel, é você. Consegue perceber como nos primeiros versículos de João, ele está falando, gente, esse é Jesus, o Deus do princípio de todas as coisas, a semente que vai pisar a cabeça da serpente, o anjo da aliança que entrou em aliança com Abraão, aquele que é o descendente da promessa que Deus fez para Davi. Eu acho que a gente pode parar aqui e abrir para comentários e perguntas sobre essa retomada do primeiro capítulo de João, mas com essa visão do que vocês aprenderam aí no sábado o dia inteiro, do que a gente falou no começo sobre o coração de João e o porquê que ele está escrevendo esse evangelho depois dele ter tido a revelação de Jesus em Apocalipse, e ver que João, olha o cuidado, o carinho do Espírito Santo com a gente, de trazer essa visão de quem Jesus é.
no primeiro capítulo de João, para a gente entender como que é o desenrolar, né, do relato do Evangelho de João e onde que ele quer chegar, quem é esse apóstolo que foi capaz de encontrar o Senhor glorificado naquela ilha. Então é incrível a gente perceber isso logo no primeiro capítulo do livro de João. Tá aberto. Comentários, espantos. Tiago, que pena que não tem essa câmera aí. Eu conheci o Tiago quando eu fui lá. Não, a Amanda tá falando que não. Uma pena. Tenta arrumar uma câmera aí para você um dia. Conheci a Amanda quando eu fui aí? Não, também. Olha só. Onde vocês estavam, pessoal? Os Vitor, vampiros. Manda bala, Lucas. se você falou lá que Yeshua é o próprio Deus, né? Jesus como o próprio Deus. Se você pegar a placa que estava em cima da cruz de Cristo, tem uma revelação muito legal ali sobre esse. No princípio era o Verbo estava com Deus. Não fala ainda não. Não fala. Você sabe já? A gente vai chegar nisso que o Lucas está falando. E aliás, eu estava refletindo sobre esse texto antes da nossa aula hoje. Isso vai estar lá no fim de João, né? Se eu não me engano, é João 18 ou 19. É no 19 que vai estar isso. Quando Pilatos manda escrever algo extremamente impactante, né, na placa lá, isso que o Lucas ia falar, né? Só que eu não quero na placa que foi na cruz de Jesus. Mas não quero falar disso ainda. Guarda aí, Lucas. Beleza. Chegar em João 18, 19, porque isso de fato são pequenas coincidências que você fala. É igual a questão dos 4 evangelhos sobrepostos às 4 criaturas ao redor do trono, assim, é algo muito que se encaixa muito perfeitamente, assim. Então são coincidências que não são meramente coincidências no fim, né? Quase escapou, hein? Não vai uma mensagem. Quase escapou, cara. Não, ninguém vai saber lá, não. Acho que não. Só se souber hebraico, aí vai saber. Mas não adianta perguntar para o Lucas que ele não vai falar o que é que está escondido na placa. Mas daí todo mundo vai lá no Google pesquisar. Eu ia falar isso agora. Depois que acabar essa aula, eu vou ir lá no Google, eu vou pesquisar, porque eu sou obrigada. Não vai achar, não tem. Eu me viro, tenho minhas fontes. Você não é o único amigo judeu que eu conheço. O Lido também tem um amigo judeu, eu vou me apresentar. Legal, Lucas. De fato, é algo que é bem impactante, assim, que vai muito ao encontro dessa questão da identidade de Jesus, né? Quem ele é. E fazer a tradução... Gente, eu não vejo a hora que lance esse livro, Filho do Homem, o Evangelho de Daniel 7, eu acho que vocês têm que ler. E me impactou muito quando ele fala sobre a identidade de Jesus ter sido atacada desde os tempos dele na Terra, né, como o Deus encarnado, mas também mesmo depois de sua ascensão, assim, o quanto existem argumentos contra a identidade de Jesus e o quanto o livro de João é importante para a gente perceber a divindade de Jesus de uma maneira muito clara e objetiva. Então, é muito importante isso. E nosso próximo encontro, eu achei que ia dar tempo de falar disso hoje. No nosso próximo encontro, eu já vou entrar nos eu sous de João. Né? Todas as vezes que Jesus fala em João, eu sou. E quem é esse eu sou que ele está falando? Né? Isso eu posso dar spoiler porque a gente já chegou a comentar sobre isso, né? Mas é uma
é uma alusão direta, é uma citação direta, uma referência direta, use a palavra que você quiser, ao Deus que falou com Moisés de dentro da sarça, que falou, eu sou. Né? Só cita um verso para mim, aonde ele falou eu sou, só para mim pesquisar um negócio aqui na palavra. Em João? É isso, João. Vamos lá, começa em João 4, quando ele encontra a mulher samaritana, né? E ela fala... Sabemos que quando o Messias se manifestar, né, quando Cristo vier, ele vai revelar todas essas coisas. E Jesus fala o que para ela? Eu, aquele que vos fala, eu sou. Essa é a primeira vez. Mas o mais impactante para mim é naquela parte que eu não vou saber agora do versículo certinho. Tem várias aparições aqui do eu sou. Por exemplo, em João 8, ele fala, se vocês não crerem que eu sou, vocês perecerão nos seus pecados, né? Ele falando para os fariseus. Mas uma das mais impactantes, assim, para mim, é naquele cenário de Judas vindo com um exército, com soldados romanos, né? Não exército, com soldados romanos para prender Jesus. E Jesus fala para eles assim, quem que vocês estão procurando? Onde está isso? 17, 18? Acho que 18, Quem que vocês estão procurando? E eles responderam, estamos procurando Jesus de Nazaré. E Jesus disse para eles, eu sou. E o que acontece com eles? Eles caem no chão. Jesus fala para os caras, quem vocês estão procurando? Estamos procurando Jesus de Nazaré. Ele fala, eu sou. Os caras caem para trás. Quem é esse cara que fala, eu sou, e os negros caem para trás? Mas depois você Lucas, pesquisa, porque não são só essas as citações que eu falei, tem pelo menos... Então, na raiz da palavra, que é o eu sou, né? Tá, Ruani, a definição da raiz é eu sou o próprio Deus que fala contigo. Legal, muito bem. Algumas traduções não fica muito claro, porque algumas traduções vão... É uma questão de hermenêutica, uma questão de não só interpretação, mas também de linguística, né, gramática das outras línguas. Então, a gente tem que ter em mente que as escrituras não foram escritas em português, nem em inglês, nem em francês, mas em hebraico, parte em aramaico e em grego. Então, a gente tem que olhar para essas gramáticas, para essas linguísticas, para tentar entender algumas coisas, porque às vezes vem, por exemplo, a tradução nessa história da mulher samaritana, quando ela fala, nós sabemos que quando o Messias chegar ele vai revelar essas coisas, ele fala, esse que fala com vocês sou eu. Não tem o mesmo impacto dele dizer eu sou. É a mesma coisa lá, quando você for ver a maioria das traduções em português, em Lucas 19, quando os soldados vêm para prender, ele fala, quem vocês estão procurando? E ele fala, Jesus de Nazaré, os soldados falam, Jesus de Nazaré, ele fala, sou eu. Mas não é sou eu que ele está falando. Ele está falando, eu sou. Ele está falando, Jeová. Vocês estão procurando prender e matar o cara que apareceu, cara. Não devia falar assim. Aquele que apareceu no meio da sarça ardente. É isso que Jesus está dizendo. Então, é muito importante assim vocês terem esse olhar atento, ouvido afinado, pedir para o Espírito Santo abrir as Escrituras para vocês, porque só assim a gente vai conseguir pegar esses detalhes, assim, né? Tipo, nessa leitura recente que eu fiz do livro de João, o meu propósito era encontrar todas as vezes que Jesus dissesse explicitamente eu sou, ou que ele dissesse alguma coisa que levasse a entender que era aquilo que ele estava dizendo. Então, a maioria dos estudiosos vão falar que ele usou 7 vezes só. Eu sou.
no livro de João. Mas tem bem mais que eu listei aqui, quase o dobro das vezes que ele não só fala explicitamente nos termos e na raiz da palavra, conforme foi dito em Êxodo 3, versículo 4. Não, acho que não é Êxodo 3, 4, mas é Êxodo 3 com certeza. Que ele fala, eu sou. Muito bem. Gabi, você sempre tem perguntas. Não é uma pergunta, mas um comentário, e eu também não sei. Mas é interessante, o que eu acho interessante também sobre o Evangelho de João é a respeito do como eles passaram a enxergar Jesus. Eu não sei se esse seria o termo certo, mas digamos que no começo do ministério de Jesus, talvez eles tinham um olhar sobre ele, não sei, de uma pessoa vulnerável, de repente. E como você comentou, no Evangelho de João, é mais a respeito da divindade de Cristo. Então, eles, acredito eu, que tudo que foi revelado para João, de certa forma, deixou ele tipo, uau, né? Aquele cara que foi pregado no madeiro, aquele homem que estava indefeso e tudo mais, olha o poder que ele tem, olha a grandeza dele. Então, eu acho isso interessante. O que João ele traz é o Cristo, mas o Jesus de uma maneira não vulnerável. É Jesus na sua forma ali, né, do grande eu sou, do todo-poderoso, e isso, relacional. E não daquela maneira mais fragilizada. Então, assim, João realmente é interessante de ler, mas, para mim, na minha visão, é isso que eu entendo. Tipo, Jesus foi crucificado, ele estava frágil, estava indefeso, mas ele é muito mais do que isso, né? Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Então, isso é bem impactante para mim. A gente vai ver um pouco mais sobre isso também, mais para frente, mas é importante a gente sempre pensar que a identidade de Jesus tem várias personalidades, vamos dizer assim, de Jesus tem várias facetas, né? Sim. Por exemplo, quando João tem a visão do trono em Apocalipse 4 e logo em seguida ele vê o que em Apocalipse 5? Ele vê um que é o leão da tribo de Judá. E aí ele olha e quem é o leão da tribo de Judá? É um cordeiro que havia sido morto. Então, é um paradoxo. O importante é sempre lembrar que Jesus não deixa de ser uma coisa para ser outra. Ele não deixa de ser o leão para ser o cordeiro. Ele não deixa de ser manso para ser juiz. Ele não deixa de ser amor para exercer ou para derramar a ira. As características de Jesus, elas são completas em si, porque ele é a perfeição. Então, às vezes a gente, na nossa limitação humana de raciocínio, a gente departamentaliza, palavra louca. Compartimento. Coloca em compartimentos, assim, não. Sabe aquela coisa assim? O Victor no trabalho é tranquilo, mansinho, mas quando ele tá aqui discutindo com a Stephanie, ele é o feroz. E aí a gente acha que são... não, é outra... Agora... E de fato a gente quando a gente tá irado, quando a gente tá sendo estúpido, grosso, brigando com alguém, a gente põe o amor de lado. A gente põe a misericórdia de lado. A gente esquece que a gente ama aquela pessoa.
Entende o que eu estou querendo dizer? Jesus não é assim. Ele é amor e ele é o justo juiz. Ele é o cordeiro, ele é o leão. Ele é aquele que escolheu a cruz e ele é aquele que vai vir para fazer guerra. É louco, né? Ele Sim, escolheu. foi como você disse, ele tem as suas facetas, né? De repente, ele está lá pendurado na cruz e no terceiro dia já ressuscitou. Então, acho que as pessoas ficavam tipo, realmente, Deus é incrível. Tudo bem. Fernanda, se sentem comentários e perguntas. Hoje eu tô bem. Tem de tudo. Até chorei. Até chorou. Chorou na música? Eu já tinha assistido, mas, né, toda vez. Pessoal, assiste. Ballads of the Revelation. É bem legal. Tá com essa... Sei lá, achei no YouTube lá com essa tradução. Nem sei se é oficial isso aí, não. Mas tá lá. No aplicativo também tá legendado. Tá? No aplicativo oficial. Vai no aplicativo. Baixem lá. Baixem lá o aplicativo da FAI. Muito bom. Bem, muito bom ver vocês. Obrigado pela câmera aberta aí, Rafael e sua esposa. Obrigado, Fernanda, Amanda, Gabi, Ju, Dona Maria. E até mesmo o Lucas ficou um pouquinho com a câmera aberta depois. O Thiago falou que vai arrumar aí uma câmera, né, Paulo? Tava gravando, então muito possivelmente a Dona Débora vai conseguir assistir. A Débora mandou uma mensagem que não ia ser possível estar aqui, mas que ela queria assistir depois. Então ela vai conseguir assistir depois. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Paulo. Desculpa aí, 7h20, cara. Ah, não, cara, vou ter que começar a cobrar. O horário excedido. Galera, a semana que vem vamos tentar nos conectar com 5 minutos de antecedência para que não só não trave aqui a aceitação do pessoal que for entrando na sala, mas também para vocês checarem áudio e tudo isso, não ficar de última hora, né? É uma preparação para uma aula, na verdade, é uma preparação para também, não somente uma aula, mas o ouvir de Deus. Então, façam isso, tá bom? 5 minutinhos antes, por favor. Antes do Vitor, fale, vai lá, Vitor, vai. É bem tocado esse assunto. Eu queria só reforçar que assim, é essencial que vocês façam uma leitura prévia, tá? Leiam os próximos capítulos de João. Tomou, desculpa, tomou. Tomou, sim. Dona Ana Maria está com a pauta aberta. Façam a leitura prévia dos próximos capítulos de João. Travou. Deixa eu ver aqui nesse. Travou. Maria que tá aberto. Então a gente tá ouvindo ainda a conversa dela. Não. Travou, tinha travado lá. Olha lá, tá vendo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo ou não? Estamos. Tá. Então, o que eu estava falando é de vocês se prepararem com a leitura prévia e conseguirem já vir com perguntas, já virem com assunto em pauta, já refletirem, já meditarem naquilo. Então, o livro de João é um livro bem gostoso de ler, não é nada maçante, não é igual, não estou pedindo para vocês lerem Levíticos, Números,